Vamos lá para análise macro. Bom, finalmente o dólar aqui no Brasil derreteu mais de 2% em um só dia e tudo isso vai ser retroalimentado hoje. Hoje saiu uma informação que pode sim aumentar esse otimismo para o dia de hoje aqui no Brasil, tanto para a bolsa quanto para mais queda do dólar. E agora vocês vão ficar de cara. É porque ele vem da política essa notícia boa. E eu vou comentar um pouco mais sobre isso, vou falar o reflexo, obviamente, para o nosso mercado aqui. Além de tudo, hoje lá nos Estados Unidos é feriado, mas eu vou falar o que aconteceu ontem para as bolsas terem batido novas máximas históricas por lá. Inclusive, até a bolsa do Japão também está batendo máximas históricas e a da Europa aí está subindo, não muito grande assim como as outras, mas está subindo. Então, o objetivo aqui é aquele de sempre, é pegar tudo que está acontecendo hoje, durante a madrugada, na noite anterior, e ver qual o reflexo que vai ter para nossa abertura da nossa bolsa e do nosso dólar aqui para o dia. Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, só se inscrever aqui no canal. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube conhece nosso trabalho. Vamos lá! Para quem não viu o que aconteceu ontem aqui no Brasil, ontem a nossa moeda foi a melhor moeda do mundo em um só dia, com o dólar caindo mais de 2% aqui no Brasil e a nossa bolsa subindo. E tudo isso são a união dos fatores da política parar de atrapalhar no cenário da economia. É literalmente isso. O que aconteceu ontem? Simplesmente, quando o Lula, durante o dia, foi perguntado sobre o Roberto Campos Neto, o Banco Central, ele desconversou e parou de agredir. Parou de agredir o Banco Central publicamente. Isso já deu um otimismo. E nós tínhamos a reunião, que era uma reunião com Lula e os ministros para discutir medidas para poder dar uma acalmada no dólar aqui no Brasil. E agora que vem a bomba. Saiu 8h30 da noite ontem a informação de que o Lula vai cortar 25,9 bilhões de gastos obrigatórios para 2025. E isso já está gerando sim um otimismo aí para nossa abertura, tanto do dólar em queda quanto da bolsa em alta aqui no Brasil. Por quê? Olha só, a notícia foi divulgada pelo Haddad e o Haddad falou com essas palavras aqui, ó. O presidente determinou que o arcabouço seja preservado a qualquer custo, que provavelmente foi o Haddad que botou essa parte na frase, né? E autorizou o corte de 25,9 bilhões de despesas obrigatórias no orçamento de 2025. Incrível, não é? Então te prepara para mais um dia de otimismo da nossa bolsa aqui, com alta e queda para o dólar. Simples assim. Agora, existem outras coisas no mundo que podem atrapalhar? Até existem, mas os Estados Unidos estão em feriado hoje, então basicamente o otimismo BR aqui, o otimismo do Brasil pode ser mais forte do que o pessimismo se acontecer alguma coisa no mundo, porque a principal economia está em feriado. Já falando deles, ontem eles bateram novamente máximas históricas no S&P e na Nasdaq, puxado pela Tesla, que subiu mais 6% ontem, e também por dados que saíram que fizeram com que as apostas agora precifiquem corte de juros em setembro já nos Estados Unidos. Tá em 74% de chance de eles cortarem em setembro. E isso foi gerado pelos seguintes dados. Olha só, saíram o dado de ADP, que é um dado de emprego, que a gente chama que era a prévia do payroll. Esse dado de emprego, ele veio desacelerando de 163 para 150 mil empregos gerados só. Então, isso, novamente, menos empregos gerados, menos pressão para a inflação, mais chances de corte de juros. Aquele velho raciocínio atual. Agora, também saíram os pedidos iniciais de seguro-desemprego e eles vieram que era previsto de 234 mil pedidos de seguro-desemprego, veio para 238 mil. Ou seja, aumentou a quantidade de desemprego e aí automaticamente gera menos pressão para a inflação, mais chance de corte de juros. E para fechar com chave de ouro, o PMI ISM, que é um índice de atividade econômica, veio menor do que o esperado, mas veio menor forte mesmo. Era esperado aí
52,6 veio para 48,8. Então isso, além de vir menor do que o esperado, veio para menos do que 50, que é a linha de corte. Ou seja, teve uma contração na atividade e isso bota no jogo aquela teoria do soft landing, que a gente chama. É o pouso suave dos Estados Unidos, desacelerando emprego, desacelerando atividade e a inflação desacelerando junto. E aí faz com que o Banco Central consiga aí começar os cortes de juros em setembro, que é a maioria da precificação do mercado hoje. E lá na Ásia, nós tivemos a moeda do Japão fraca, tá favorecendo o Japão. É isso mesmo. Ontem a Bolsa do Japão bateu uma nova máxima histórica, muito puxado pelo cenário de tecnologia, que foi ajudado pelos Estados Unidos, mas também por conta da sua moeda extremamente fraca, que favorece as empresas exportadoras. E lembra, o Japão por si só é um país exportador, e isso gera um otimismo no mercado como um todo lá e está fazendo a Bolsa do Japão bater a madrugada agora com a máxima histórica. Então, isso é bom para o cenário do mundo, né? A Bolsa do Japão ela tem uma grande ligação com os Estados Unidos, com outras bolsas do mundo, então deu esse otimismo. Só a Bolsa da China que teve queda hoje nessa madrugada por conta do cenário imobiliário, não conseguiu aproveitar o otimismo. Até mesmo a Bolsa de Taiwan, que é a principal produtora lá de semicondutores do planeta Terra, teve uma máxima histórica atingida ontem também, nessa madrugada, por conta das empresas de semicondutores. Tecnologia indo bem, semicondutor sobe junto. Que é tecnologia, né? Óbvio. E a Europa está acompanhando esse otimismo, as bolsas estão subindo, só que lá eles estão com uma expectativa grande para hoje as eleições lá no Reino Unido, as eleições parlamentares deles, e no final de semana vai ter as eleições parlamentares na França, o segundo turno. Então, a bolsa da Europa, as bolsas da Europa como um todo, estão subindo nessa madrugada, o que reflete positivamente para a gente. Como os Estados Unidos está fechado, nós pegamos um contexto geral, nós teríamos sim um cenário positivo vindo da Europa e parte da Ásia, e um pouco negativo vindo da China. Mas, num contexto geral, por essa informação fortíssima aí de cortes de gastos lá na frente, isso vai dar sim uma abertura para a nossa bolsa aqui de alta e de queda para o nosso dólar. Óbvio que a gente tem que ver as próximas informações que podem sair ao longo do dia. Beleza? Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, só se inscrever aqui no canal. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!